Oi, bem-vindo ao programa Meu Negócio, Meu Futuro. E falando em futuro, como é que está o seu futuro? O que você pensa para o futuro? Às vezes a gente planeja, em ser autônomo, em trabalhar com algum negócio, fazer algum negócio por conta própria, fazer o próprio salário, mas às vezes não sabe nem por onde começar. Por onde você já pensou começar em trabalhar, ser autônomo? Às vezes você fica na dúvida e já pensou, e às vezes fica com medo, fica com receio, E realmente hoje, como estão as coisas, a gente tem que ter um pouco de medo de abrir algum negócio. Mas, dependendo do que você for abrir, você tem que enfrentar o medo. E o que eu vou te ensinar aqui é fácil para você enfrentar, porque é mão de obra. Eu, André Domingos das Chamas, estou aqui sempre dando dicas e informações de como você abrir o seu próprio negócio e você poder faturar até R$10.000 por mês, que é no segmento em consertar fogões a gás. Vou me apresentar aqui, eu sou o André, do Domínio das Chamas, e sempre nós estamos dando informações desse nosso canal que nós criamos com a intenção de formar pessoas leigas em abrir o seu próprio negócio, ou seja, trabalhar com assistência técnica em consertar fogões a gás. E às vezes até aquelas pessoas que já são técnicos, já trabalham nesse segmento há muito tempo, já tem um pouco de experiência, mas ainda não desenvolveu. É que eu tenho muitos seguidores e eles sempre fazem perguntas e a gente percebe que as perguntas que eles fazem, a gente percebe que eles não são técnicos ainda, profissionais, técnico qualificado. Eles precisam de algumas experiências. Então, se você é um técnico nesse segmento e não tem tanta informações, está precisando de mais conhecimento, se inscreva no nosso canal que você pode aprender muitas coisas aqui com a gente. Ou às vezes você é um leigo e quer aprender também, se inscreva no nosso canal e dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí que vocês vão ver o tanto de informações que tem de como você abrir o seu negócio, que é assistência técnica em consertar fogões a gás, que esse negócio você pode começar com pouco investimento, o que vai ocupar mais é só o seu tempo para você estar sempre estudando, estar sempre se informando e aprendendo mais aqui no nosso canal. Porque para a pessoa começar como autônomo, são várias maneiras, várias dicas que a pessoa pode começar a empreender. Por exemplo, pasteleiro, quer vender o pastel, vender espetinho, fazer pipoca e vender também. Até final de semana agora eu estava na feira e um cliente nosso que ele sempre está aqui comprando fogãozinho, para ele fazer as pipocas dele, dar manutenção nos fogões dele, no lampião, que ele tem um lampião que fica dentro do carrinho de pipoca, é para manter a pipoca quentinha, Então eu vou dar preferência para ele, que ele sempre está aqui com a gente. E o bujãozinho de gás também, ele enche aqui com a gente, aquele bujão de 2 kg, ele traz aqui para a gente encher. E observando, eu percebi que ele é um empreendedor, ele é um autônomo, que ele faz as coisas com dedicação, com amor. Cara, ele estava impecável, do jeito que eu sempre ensino, Estava de sapato social, estava de calça jeans, camisa manga comprida, bem arrumadinho, ele é um morenão alto, forte, estava bem visível ali. Então, chama mais atenção aquele que está mais bem vestido, Tinha outro pipoqueiro lá, ele não estava, não vou descrever tanto como ele estava, tá? Mas ele estava menos um pouco do que esse. E eu fiquei ali por uns 40 minutos mais ou menos, comprei a minha pipoca, fiquei ali comendo, e eu percebi que ele estava vendendo mais do que o outro. Isso quer dizer, chama mais atenção o jeito que ele estava vestido, Ele poderia estar como o outro? Poderia, talvez poderia estar até vendendo mais também, não sei. Mas pelo que eu percebi ali, ele estava bem vestido e chamava mais atenção das pessoas. Parou o moço lá no caminhonete, chamou ele, foi lá, vendeu, a pipoca para esse cliente, Nós já tínhamos comprado a nossa também, apareceu mais pessoas lá comprando, isso chamou mais atenção, e o outro lá não vi ninguém comprando dele. Então dá para perceber que o jeito que a gente se porta chama mais atenção. E é que eu já falei, um cliente que nesse segmento nosso, que ele sempre está aqui comprando da gente, ele mora em outra cidade, de bermudão e chinelão. Eu imagino que ele também atende os clientes dele desse jeito. E ele reclama que ele tem pouco serviço. Até fiz uma entrevista com ele aqui, levei lá para dentro de casa, esclareci algumas dúvidas dele e tentei ensinar algumas coisas para ele. E ele não entende.
a cabeça um pouco fechada, sabe? Mas eu vou ensinar ele, quero que ele aprenda, quero que ele seja um técnico, porque na cidade dele lá não só tem ele que trabalha, né? E tem cliente que traz serviço aqui pra gente consertar. Então lá precisa de um técnico também. E aos poucos eu sei que ele vai se tornar um técnico. E eu imagino que ele trabalha desse jeito, não perguntei ele, né? Mas eu imagino que ele trabalha desse jeito, porque se ele vem aqui fazer compras desse jeito, ele trabalha também desse jeito. Só de bermudão, chinelão, fica à vontade, do jeito dele, né? Mas na hora de trabalhar, nós temos que nos portar como um vendedor. Observa como que é um vendedor. Ele trabalha bem vestido. E nós técnicos também temos que trabalhar bem vestido. Não importa que seja uma roupinha simples, mas bem vestido, limpinha, né? Cheirosinha, lavou. E no dia seguinte já vai vestir outra roupa já limpinha. O certo é andar bem vestido. E até tem um cliente também nosso aqui, que ele compra sempre ferramenta, compra algumas peças aqui da gente. Ele pega sucata, alumínio na rua, né? Cobre. E eu compro o cobre dele também. Cara, quando ele começou a pegar sucata, ele tinha... Era só bicicleta. Hoje está com a motinha dele, tem a carretinha, né? Para ele buscar as coisas. E cresceu. Então, a pessoa quando bota as coisas para funcionar com dedicação, com amor, ele vai crescer. E ele trabalha de calça jeans, tudo bem que mexer com ferro velho suja bastante, né? Pela manhã ele está limpo, mas de tarde a gente já percebe que já está bastante sujo, porque pega muito ferro sujo, né? Pega muita poeira, então suja bastante. Mas todo dia de manhã eu já percebi que ele está limpinho. A botina dele não é muito bonitinha não, mas isso é da profissão dele, né? Porque ele trabalha num ambiente que suja muito, cai muita poeira e realmente os pés ficam sujos. Mas a roupa dele todo dia pela manhã está limpa. E ele é um cara que está crescendo, tá? Com a sua moto, a sua carretinha, e já facilita mais para ele buscar os ferros velhos, né? E vender para os seus clientes também, que eu sou um cliente dele. Eu compro a sucata de cobre dele para vender em Goiânia, para você ver, né? Nós trabalhamos com assistência técnica em consertar fogões a gás e outros aparelhos também, vendemos peças e acessórios para fogões, vendemos fogões industriais, temos ferramentas, e para aumentar o meu faturamento, eu compro cobre, né? Que é sucata de cobre, e vendo em Goiânia, já dá um lucro. Então tudo isso aí é visão, chama-se visão. Você tem um negócio e cria outro negócio para aumentar o seu faturamento. Às vezes as pessoas não estão ganhando mais dinheiro, que está nesse segmento, é porque eles têm a visão pequena. Às vezes só fica naquele segmento que é da assistência técnica e consertar fogões a gás. Não pensa em colocar uma loja, em vender mercadoria, né? Comprar fogão e vender, comprar sucata igual eu compro, né? Comprar cobre, revender, comprar fogão usado e revender igual desse moço mesmo da moto, que tem a carretinha. Eu compro o fogão usado dele. Quando eu vejo que o fogão dá para reformar, nós negociamos, né? E reforma o fogão e coloco para vender. Que já comprei fogão dele de industrial, que é de 2 bocas, paguei R$100, reformamos eles, é claro que teve um custo, né? Coloquei peça, teve nossa mão de obra, vendi por R$400, 450, se não me engano, R$500, uma coisa assim. Então, isso é meio de você aumentar o faturamento. Então, às vezes tem técnico nesse segmento nosso que não está crescendo, é porque não tem criatividade, ele fica só nesse mão de obra de consertar fogão a gás. Por exemplo, quando eu estava começando, na época da crise, que o povo fala que a crise está parado, né? Não existe crise para quem tem coragem de trabalhar. Quando estava parado, que realmente tem um ano, todo ano, né? Tem 1 mês, 2 meses que o comércio dá uma esfriada. Você não trabalha como é o normal, né? No decorrer do ano. Sempre tem 1 ou 2 meses, às vezes até 3 meses, que o comércio dá uma esfriada. Não é só para nós, não, para todo mundo. Aí é onde nós que estamos só na mão de obra, onde você pode fabricar churrasqueira, né? E tá parado, vai fabricar, pintar, vender e coloca para vender lá. Não vendeu, mas um dia vai vender. Um dia vai ter lucro. Aí no período que você está trabalhando muito, que é dando assistência nos fogões, onde começa a vir um lucro, a pessoa vai comprar churrasqueira, né? E aí sim você vai ver o tanto que é bom o lucro da churrasqueira. Hoje nós fabricamos churrasqueira aqui, aquelas de roda de carro, nós vendemos ela aqui por R$250. Às vezes negócio vem, até por 200 a gente vende, porque é nós que fabrica aqui. O custo que nós temos mesmo é só as perninhas dela que a gente coloca, né? Que é um ferro que a gente compra. A roda eu tenho bastante aqui de estoque ainda. Então eu tenho um estoque aqui que deve estar umas 30 churrasqueiras aqui. Quero fabricar elas agora para o Natal desse ano. Então a gente
nós nesse segmento não faturamos porque às vezes não temos criatividade. Temos que inventar para aumentar mais o nosso faturamento. E aí, aumentando o seu faturamento, você pode colocar mais mercadoria, você pode ampliar mais o seu negócio. Foi isso que eu fiz. Aos poucos eu fui aumentando a loja, fui colocando mercadoria e hoje temos uma loja de ferragem. E isso, você também que está começando, é muito mais fácil para você dar seguimento nesse negócio do que quando eu comecei. Porque quando eu comecei, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Hoje tem as revistas que eles mandam pra gente, né? E tem umas lojas que nem revista eles mandam. Eles já mandam direto no e-mail da gente, você, no seu celular você abre e tem lá, do mesmo que está na revista, está aqui no seu celular. Então na casa do cliente você pode ver o nome da peça, ver, aliás, o valor eles não põem. Se você quiser ver o valor, tira a foto ali na hora, né? Tira o print e envia para o seu vendedor na loja que ele vai te falar o preço na hora. Você calcula sua margem de lucro e já passa para o cliente ali na hora. Mas hoje, como eu tenho a loja, eu já sei, não todos os mercadorias, mas eu sei alguns aqui de cor, né? Já sei os preços delas. Ou às vezes quando eu não sei, eu ligo aqui meu secretário, dá uma olhadinha aqui no sistema que tem tudo no computador, o preço de todas elas. Ela me passa o preço, eu passo o orçamento para o cliente da mão de obra, das peças, e assim vai, a gente não para, entendeu? Eu não sei se vocês conhecem o Geraldo Rufino, pode fazer a pesquisa aí que você vai conhecer esse empreendedor que ele começou como catador de latinha, hoje ele é um homem milionário. O Geraldo Rufino, ele é o dono da JR Diesel, é a maior empresa de peças da América Latina, de peças de seminovos para automóveis, principalmente para caminhões. Então ele começou como catador de latinha, que é sucata, né? Montou um ferro velho para ele e aos poucos ele foi crescendo, hoje ele tem uma loja grande, uma loja que atende não só o Brasil, como outros países também. Então, cara, se você trabalhar com dedicação, com persistência, você pode crescer sim nesse segmento, você não vai só ficar ganhando só 10 mil reais por mês, você pode ganhar muito mais, mas para isso você tem que ter coragem, tem que ter determinação, criatividade para você começar nesse negócio e não parar, dar sequência. O mês que tiver parado, o dia que tiver parado, vai inventar outra coisa, procura outro meio para faturar dinheiro no futuro, igual fabricar churrasqueira, né? Cara, eu já até comprei cadeira, que é as cadeiras de fio, para reformar e vender. As pessoas pegam as cadeiras de fio e jogam fora. Aí eu percebi que dá dinheiro, porque realmente elas é fraca, né? Eu às vezes andando na rua, eu acho uma, põe no carro, trago e reformo. Aí eu já estava com, acho que 6 cadeiras, aí reformamos elas, coloquei os reforços nos pezinhos ali, né? Para travar elas. Uma hora eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço essas cadeiras. Na hora de folga você tá fazendo alguma coisa, né? Aí nós mandamos pro rancho, 6 cadeiras pro rancho. Tá lá parada, a gente só usa uma vez no ano, às vezes meu cunhado vai mais vezes para lá, usa lá, mas tá lá guardada, parada lá, né? Aí eu já tenho mais umas 4 cadeiras aqui, eu quero reformar elas, algumas já estão prontas. Aí os meus colaboradores vão lixar elas, pintar, vamos colocar os fios novos e vou vender elas aqui no mínimo por 200 reais. Porque a nova tá mais ou menos isso aí, mas é fraca, não é resistente. A que eu vou vender aqui vai ser já resistente, não vai quebrar fácil, os fios são novos, perfeito. Eu vou colocar aí 200 para o cliente chorar, né? Ter um descontinho, ficar 180 mais ou menos, por aí assim. Então isso é criatividade, você pode sim ter também criatividade e crescer nesse segmento, mas para crescer você tem que ter coragem, não pode ficar aí procrastinando, ficar aí, amanhã eu faço, não, o que você tem para fazer, faça hoje. Ver ele deve fazer churrasqueira, faça agora, começa agora, porque amanhã pode ir enrolando, vai enrolando e logo começa a voltar o serviço de novo e você não tem tempo mais de fazer a churrasqueira. Então, parou o seu negócio, às vezes tem 1 mês ou 2 meses que dá uma parada, pega firme fazendo outros negócios para você faturar dinheiro no futuro ou até imediato também. Vende sim. Não existe crise. Existe às vezes pessoas acomodadas, pessoas que não têm criatividade, pessoas que às vezes ficam esperando voltar as coisas a acontecer de novo e nesse período que ele está esperando, está faltando dinheiro, né? Então procure um meio que sempre vai aparecer de você faturar mais. Por exemplo, se eu não tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, que é assistência técnica em consertar fogões a gás e outros elétricos, né? Fosse leigo disso, não sabia de nada, o que é que eu poderia fazer hoje? Eu resolvesse abrir
uma loja nesse segmento. O que eu ia ter que fazer? A primeira coisa que ia vir na minha mente era procurar um ponto comercial, né? Fazer uma fachada, né? Colocar o nome, né? Pintar o prédio por dentro também, fazer as prateleiras, né? Pintar elas, balcão, computador, o que mais? Alvará de licença, uma secretária, né? Certificado de comodidade, que é o bombeiro, o extintor, tem que ter o extintor, que hoje o bombeiro exige o extintor, a secretária, um ajudante, no mínimo tinha que ter isso aí para começar, e um capital para fazer tudo isso aí e comprar as mercadorias tinha que ser no mínimo uns 300 mil ou mais. Estou colocando por alto, porque esse dia eu fui comprar um balcão ali, o balcão fiz o orçamento dos ferros, ele fica 3 metros por 50 centímetros e 1 metro de altura, ele fica quase R$1.500 por aí assim, com a mão de obra para uns R$2.000 por aí. De R$1.500 a R$2.000 o balcão, mas no balcão vai ficar filé. Eu não fiz por agora porque ainda não estou preparado, mas eu quero ampliar a loja aqui e eu quero comprar esse balcão sim. Eu vou comprar, eu vou comprar esse balcão, porque vamos ampliar a loja para aumentar mais nosso faturamento, né? Então, só esse balcão ficou em torno de R$1.500. Agora imagina para você comprar toda a mercadoria que eu tenho aqui. No mínimo, para começar, é R$300 mil. Só de prateleiras, coisas assim, ia ficar uns 50 mil por aí assim, mais a mercadoria, aluguel e tudo, e aguentar aí uns 2, 3 meses. Aí eu falo que poderia passar de R$300 mil, porque hoje qualquer coisinha é R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000. Qualquer coisa, às vezes a gente compra uma caixinha pequena, cara, de pé de fogão, é R$5.000, R$10.000. Cara, tá caro as coisas. Então, hoje para você começar um negócio hoje, com investimento, se você fosse querer começar, se eu não tivesse a profissão que eu tenho hoje, fosse começar ela, eu iria começar desse jeito e eu te garanto que seria a forma errada. Sempre eu estou explicando aqui que não é necessário você começar com altos investimentos, começa com pouco. Mesmo que você tenha os 300 mil, não faça um investimento tão alto assim, porque às vezes você pode arrepender e comprar mercadoria que não tem saída, fica a mercadoria parada. O certo é você ter pelo menos a noção das coisas que mais saem, da mercadoria que mais sai, as peças que é mais úteis. Às vezes você não tem conhecimento e quer já abrir uma loja, vai com calma, vai com sabedoria, porque às vezes você pode comprar mercadoria e não vender. Sempre eu explico aqui, aprenda pelo menos a noção ali de como funciona um fogão, as peças que mais saem, as peças que é mais necessária. E se você às vezes quiser já aprender, se inscreva no nosso canal e dá uma olhada nos nossos vídeos, que você vai ver que tem muitos conteúdos ótimos que dá para você ter noção de como você abrir esse negócio e começar a trabalhar aos poucos. E aos poucos você vai aprendendo e vai vendo a necessidade das peças e ferramentas também. E mesmo que a pessoa tenha esse dinheiro realmente, sempre eu falo, não faça investimento alto, porque você pode comprar mercadoria que demora a sair. E aí vai ficar com o dinheiro parado ali e não tem dinheiro para comprar outras mercadorias que mais saem. O certo é você já ter um pouco de noção. Vou até dar vou contar uma história aqui, presta atenção nessa história, viu? Assim, quando eu comprei essa oficina, em 94, comprei do meu cunhado, né? Já falei isso várias vezes. Às vezes pode ser o seu primeiro dia que está assistindo nossos vídeos, né? Mas eu já falei que eu comprei ela em 94, trabalhei com 12 anos de idade, comecei a trabalhar com meu cunhado, né? Aprendi a profissão, e quando eu estava com 18 anos, meu cunhado resolveu ir embora para Palmas e me vendeu a oficina. E aí, assim que eu comprei ela, não lembro se foi, eu comprei em 94, não lembro se foi em 95 que um rapaz aí abriu uma loja próxima aqui já da nossa oficina, né? Era só virar a esquina, já estava lá um rapaz com uma loja grande, uma loja maior do que a minha, fachada bonita, né? Porta de vidro, e colocou balcão, colocou partilheira e colocou muitas peças dos fogões eram antigas, né? Era tipo essas aqui, ó. Essa aqui é do Daco Vedete, que é esse fogão antigo, né? Que tem aquela asinha do lado, essa bem que tinha muito, o que mais vendia era esse fogão aqui, essas peças aqui, ó. Tinha bastante lá, e eu passava lá assim de longe, de bicicleta, né, olhando, e ele montando, organizando, e segundo o boato que eu fiquei sabendo, ele veio para abrir esse negócio e fechar os demais. Cara, pensa no medo que eu estava. Eu já estava noivo em 95, já estava prestes a casar e casando, já ia ter que ter condições de manter uma família, né? E aí, esse cidadão veio para abrir a loja dele, né? E fechar os demais. Segundo, eu tive informações.
E aí veio aquele medo de ficar sem emprego, né? Os clientes tudo para ele, né? Na época que tinha mais uns dois que tinham oficina, né? E tinha um senhor na esquina, a uns 2 km da minha oficina, que ele vendia tipo um camelô, né? Uma banquinha na esquina lá na rua, não pagava aluguel. Talvez ele pagava alvará de licença, né? Tem que ter, né? Eu acho que ele pagava só isso. E lá ele consertava panela de pressão, se levasse fogão ele consertava, mas o forte dele era peças, onde ajudava a gente a comprar as peças lá dele, né? E era um pouquinho caro porque ele comprava já em São Paulo para revender aqui. E aí tinha um vendedor também, que era o viajante, nós falávamos viajante na época, né? Eles passavam aqui uma vez por mês, ou às vezes de 2 meses, 3 meses, para nós fazer o pedido. Ou às vezes tinha algumas peças também de estoque, eles tinham esses ramais aqui, né? Era semelhante a esse aqui, ó, o amarelinho assim, que ele é latão, né? Os que vem hoje já é mais inferior, é assim de alumínio, né? E esse aqui a gente comprava às vezes, tinha uns que estavam estragados, a gente comprava, mas era poucos que a gente comprava algumas chamas. Mas você acredita que esse moço que abriu, ele vendia mais barato do que o moço que já tinha aqui na nossa cidade e vendia mais barato do que o viajante que vinha de 2 meses vender pra gente, né? Na época eu comprava dele às vezes R$50, R$100, dá muita peça, né? Aí eu tive que abrir uma conta no banco, pegar um talão de cheque na Caixa Econômica para comprar as peças desse viajante que vinha pra gente comprar, né? E às vezes eu não tinha assim muito conhecimento das peças, não sabia o nome dela, né? Comprava peça errada e comprava mercadoria que ficava parado lá e ele não trocava, né? Porque ele fazia o pedido, depois de 30 dias que chegava, tanto que era difícil para a gente pedir peça naquela época, né? E aí depois que esse moço abriu a loja aqui na nossa cidade, vizinho meu aqui, uma loja grande, bonita, né? Eu fiquei meio com medo, mas foi o contrário. Se ele pensou que foi para nos fechar, foi o contrário. Fez, foi me fortalecer. Por quê? Porque as peças dele, como era barato, eu não tive mais que comprar peças de São Paulo, desse viajante, que era mais caro do que ele um pouco, né? O viajante era mais caro do que o moço aqui, porque o moço ele pegava a peça autorizada. Eu lembro que ele era autorizado aqui da Brastemp, Continental, Semi e a Daco. Parece que ele não era autorizado, mas ele comprava peça bem em conta, né? Ele estava quase pegando a Daco como autorizado também. Então as peças dele eram super baratas. E aí, como eu não tinha que ter estoque, eu ia lá comprar peças dele, essa chaminha assim, essa aqui é do Continental, né? Tinha uns modelos que não tem mais. Essa daqui é do Semi, né? Esmaltada. Essa aqui também é do Semi, fogão bem antigo mesmo. Essas é as peças que ele vendia, né? E aí eu ia lá para comprar. E onde eu comecei a aprender o nome das peças. Por quê? Ele tinha essas peças lá, de estoque, né? E tava o nome delas, Espalhador 2001, dessa aqui, né? Tava lá, Espalhador Semi alumínio, Espalhador Semi esmaltada. Tava aqui, Bacia Conjugada do Daco, né? Que é a Bacia Conjugada do Daco, essa aqui. Tem ela de alumínio, tem ela de esmalte não tem ela aqui, mas existe ela ainda. Sorvete do Daco, tava lá escrito, né? No balcão. E onde eu ia lá, não ia todo dia, mas tinha vezes que eu ia 2 vezes no dia para comprar peças, que era barato, eu comprava às vezes uma chaminha, mas para ficar olhando, né? E decorando o nome das peças. Onde foi facilitando mais, eu memorizando o nome das peças, para comprar quando o viajante vinha. Mas não compensava comprar do viajante porque era caro. Eu comprava mais desse moço que estava aqui. Então ele me fortaleceu porque às vezes eu na casa do cliente estava lá no outro setor, um pouco afastado daqui, tipo 5 km, e precisava de uma chama dessa, já sabia o preço, eu já colocava minha margem de lucro, que o cliente não sabia onde comprar aqui, né? E para o cliente era um pouco mais caro também, ele vendia para nós, que era técnico mais em conta, né? Então eu saía da casa do cliente, já pedia para o cliente para trocar o joguinho, que às vezes tinha alguns espalhadores desses aqui, que eles estragavam assim, os furos aumentavam, né? O fogo ficava puf, apagando, né? Isso até é uma dica aí para você, se você chegar no fogão e ele tá puf, apagando, pode ser só o espalhador que está furado, os buracos dele fica maior. Aí ele fica dando entrada de ar e apagando toda hora. Então eu dava o preço para o cliente lá, já sabia o valor lá na loja desse moço, né? Colocava mais de lucro, cobrava um monte de obra, o cliente aprovava, tinha vezes que eu até pegava o dinheiro com o cliente, vinha aqui, comprava a peça e montava para o cliente. Então isso me fortaleceu porque eu não tive que ter estoque, né? Eu lembro que ele ficou aqui quase 2 anos e acabou fechando as portas. Porque eu acho que ele veio com um pouco de arrogância, porque realmente ele falou isso para alguns aí, que ele veio para fechar os concorrentes e acabou fechando.
Então, se a gente quer abrir um negócio, a gente tem que abrir pensando em servir a nossa comunidade e nos servir também. Se eu pensar em derrubar o próximo, quem pode cair sou eu. Então, o certo é nós pensar em trabalhar honestamente, ganhar o meu dinheiro honestamente, servir a comunidade, que é vender o meu conhecimento, porque esse trabalho, nossa profissão nossa, realmente ajuda muitas pessoas, muitos empreendedores no segmento de restaurante, panificador, eles precisam de fogão. O fogão é uma ferramenta. Então, nós estamos ajudando alguns empreendedores a consertar os aparelhos deles. E tem residência também, que às vezes a pessoa está com o fogão estragado, muito problema ali de vazamento, muito grave, e nós vamos lá, vendemos nosso conhecimento, ganhamos nosso dinheiro e deixamos o cliente satisfeito. Então, se nós quisermos abrir um negócio pensando em derrubar o próximo, é perigoso virar o disco, viu? E a gente cair, não é mesmo? Então, certo a gente trabalhar com união. Hoje eu trabalho, naquela época eu falava concorrente, hoje eu trabalho como parceiro. O cara abrir um negócio aqui, temos que ser parceiro. É igual aqui, ó, temos nossos parceiros aqui. Mês passado, um rapaz que mexe com ar-condicionado, ele me ligou que o funcionário dele adoeceu, né? Ele tem um ajudante e ele estava doente, não pôde trabalhar e precisava de uma mão de obra lá para colocar um ar na parede, um ar muito grande. Se eu poderia ceder o meu técnico, eu falei, não, pode ir lá, cara, vai lá. Aí ele até pegou a picape também para carregar alguns aparelhos, pegar a escada, levou. Serviu o meu colaborador, aliás, serviu o meu parceiro, não é meu companheiro, meu parceiro. E eu tenho certeza que a hora que eu precisar dele, ele está pronto a servir. Até uma vez eu precisei de recuperar uma placa aqui, que ninguém estava tendo a placa de uma máquina, e ele dá manutenção em placa, ele pegou a placa, levou ela para casa dele, consertou, não cobrou nada. Isso chama-se parceria. Então, o cara me serviu porque eu não vou servir ele. Então, é assim que nós temos que ser. Até aqui na área de ferragens, nós vendemos ferragens, ferramentas, tem algumas lojas aqui de ferragens que pegam da gente. E nós não pegamos, nós não recebemos dinheiro em espécie. Trocamos as notas, porque é a mesma mercadoria. Chega no final do mês, esse mês mesmo, no final do mês, já acertei já com uma das lojas de ferragens, e nós fazemos isso. Vê quanto que deu R$1.800, a dele também. Às vezes ele passa mais, que ele compra bastante de nós, mas eu não pego dinheiro. O mês que vem a gente pega mais e vai batendo, e assim vai vivendo, cara. Hoje nós temos que ser sábios e trabalhar com parceiro. Eu vendo a mercadoria para ele, ele vende a minha mercadoria. No final do mês só trocamos as notas. Então ficamos em pax. E é assim que temos que trabalhar. Talvez esse moço, quando veio aqui em 95, quisesse trabalhar dessa forma, talvez estava aqui aberto, né? Mas ele veio com a intenção de fechar os concorrentes. E acabou ele mesmo fechando. Então, se você pretende abrir um negócio na sua cidade já tem técnico, seja parceiro. Às vezes, se o cara ficar emburrado, ficar meio chateado porque você já está trabalhando nesse segmento, mas no futuro, faça amizade, seja parceiro dele, que uma hora ele pode precisar de você, você pode precisar dele, trocar de peça, pedir uma peça emprestada, e vai indo, cara, e assim a gente vai vivendo, e assim a gente vai crescendo. Ele cresce e você cresce também. E aí foi o que eu falei lá no início para vocês, né? Por que ele me fortaleceu? Porque as peças dele eram baratas, né? Eu já não precisei mais comprar do viajante de São Paulo, e aí eu comecei a ter mais capital, porque eu comprava as peças dele, e eu era o técnico que mais comprava a peça dele, porque era vizinho dele aqui. E eu fui comprando peças, fui aprendendo o nome das peças, que daí quando ele fechou, e aí o viajante começou a passar aqui de novo, eu comecei a comprar, até, aliás, quando ele fechou, eu comprei algumas mercadorias dele, eu não pude comprar todas, porque o dinheiro meu era pouco, eu dei o que eu tinha em dinheiro, né, e parcelei um pouco no cheque, desse com uns 3 cheques, né, não tinha cartão naquela época, e aí comprei, já fiquei com bastante estoque, e aí quando eu peguei só as peças que mais vendem, né, que era essa chaminha, né, alguma braçadeira, algumas coisas assim. E aí quando o viajante começou a voltar e eu comecei a fazer negócio com ele de novo, onde eu já sabia o nome das peças, já sabia já mais negociar, já sabia conversar melhor, e onde o viajante um dia ele deu um vacilo e eu percebi o nome das distribuidoras de São Paulo onde ele comprava. Aí eu decorei o número do telefone lá da loja, né? Era um número fácil. Não tinha celular naquela época para tirar foto, né? Eu peguei uma caneta ali rapidão, memorei os 4 primeiros. O prefixo é 11, não esquece, né? Então decorei que sabia que era 11, os 4 primeiros eu decorei. E os 4 últimos, eu fui lá dentro da loja, peguei uma caneta, né? Voltei lá, dei uma olhadinha, fiquei fingindo que estava olhando alguma mercadoria.
decorei mais 2, notei na minha mão, e depois decorei os outros últimos 2, notei na minha mão também. Aí já estava com os 4 números já na minha memória, né? Tinha 4 aqui, os 4 últimos, os 4 primeiros estavam na minha memória, e o prefixo é fácil, que é o 11. Aí quando ele saiu, aí nesse dia eu nem comprei mercadoria dele, se não me engano. Se eu comprei foi pouquinho também, porque eu já tinha algum estoque aqui, né? E quando ele saiu, eu liguei lá em São Paulo e vi a diferença, meu amigo. Dava quase 200% de lucro que ele estava ganhando em cima de mim. E o moço que tinha... Tudo bem, é o negócio dele, né? Ele está negociando e está vendendo honestamente, né? Dava quase 200% a mais de lucro. Por quê? Ele tem que tirar a gasolina do carro, tem que tirar hotel, alimentação, tudo isso aí em cima dessas pecinhas. E pensa tanto pecinha que o cara tem que vender, né? Muita chaminha. Naquela chaminha era 15 centavos, 20 centavos que eu lembro, né? Era 30 centavos, no máximo que era mais caro, né? Era super barato naquela época, né? E aí eu vi a diferença. E agora o medo de comprar essas mercadorias, né? Ligar, tinha interubando, tudo isso era custo. Tinha interubando, passar um fax. Às vezes não sabia o nome das peças, né? Porque eles não tinham, igual hoje a revista aqui, ó, que tem as fotos, né? Tem as fotos, lá embaixo tem os nomes. Quando o viajante passava aqui, não tinha as fotos, era só assim, ó. Tinha só os nomes, né? Não tinha essas fotos assim do lado. Hoje já tem as revistas, né? Que tem as fotos preto e branco, belezinha, bonitinha, organizada, né? Tá os nomes certinho. E onde eu decorei mais o nome das peças, aprendi, porque lá desse concorrente nosso, tava lá o nome das peças e o valor no balcão, onde eu fui memorizando e aprendi o nome das peças. Aí, o viajante, quando ele voltou, eu vi que só tinha a lista assim, né? E em São Paulo também, quando eu liguei, tinha que fazer, aí lembrar o nome, porque não tinha a foto, né? Lembrar o nome das peças tudinho, fazer uma lista, e ia na Telegoiás para mandar o fax, para uns 30 dias, 40 dias a mercadoria chegar aqui na nossa porta. Então era muito difícil para você comprar peça naquela época. E hoje é bem mais fácil para você comprar. Tira uma foto, envia, né? A foto chega lá 99% certinha, as peças chegam aqui para você sem erro nenhum. Além de você saber os nomes, porque você pesquisa na internet. Hoje as empresas já mandam no site, né? Manda no e-mail da gente a lista das peças, onde você vê o nome das peças e do lado tá a foto, igualzinho tá aqui, ó, lá no site tá as peças. Não tem erro. Olha, isso aqui é peso de panela, né? Vende tudo, ó. Tá desse tipinho aqui lá no site. Isso aqui já é de liquidificador, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, ventiladores vende também, ó. É estoque grande demais essas lojas têm. Muitas peças mesmo. Tem até liquidificador, algumas vendem, né? Peças para fogões, igual aqui de borracha, pegador de panela de pressão. São variedades aqui agora os ramais que eu quero mostrar para vocês. Então tá lá também no site, desse jeitinho que tá o ramal e o nome dos ramais do lado. Essa é a revista que eles têm. Algumas mandam as revistas e outros já mandam no site. Porque às vezes para criar um site é um pouco caro, então eles mandam na revista assim pra gente já ver o nome das peças, né? Então esse concorrente lá, que ele veio para fechar nós e infelizmente quem fechou foi ele. Ele fez um curso, né, por essas empresas, até depois, com um certo tempo, nós tanto negociar, nós fizemos amizade, e aí ele mostrou lá as revistas que ele tinha, as apostilas, que tinha as apostilas para ele fazer o curso. Hoje, para você fazer um curso, vem tudo online, né? Naquela época não era as apostilas, tudo preto e branco, era tudo preto e branco, e algumas numerações, alguns riscos, que eu não entendia nada. Ele mostrou lá que ele fez curso pela Brastemp, pela Semi, pela Continental, a DACO, ele estava quase pegando a DACO também para ser autorizada, né? Mas só que para a pessoa aprender naquela época no papel, cara, era difícil. Ele fez um curso, acho que ele foi em São Paulo, fez um curso lá rapidão, acho que só umas 12 horas, parece, não me engano, que ele falou. E foi rápido, pegou alguma aula teórica ali e já veio embora com essas revistas, né, para ele aprender em casa. E aprendeu assim, até quando ele foi embora, ficou um serviço aqui que pensa no serviço que eu apanhei, cara. Ele apanhou no serviço e eu também apanhei. Era um fogão novo, eu lembro que era um fogão da marca Continental 2001. Ele pegou o fogão, o cliente falou que ele ficou 15 dias, desmontou esse fogão, montou esse fogão, pelejou de todas as formas e o fogão ficou do mesmo jeito. E a cliente me chamou, eu fui lá, pelejei 1 semana, 2 semanas, eu fiquei 2 meses lutando com esse fogão e não descobri o defeito do fogão.
Aí, conversando com a cliente, eu fui observar como que ela funciona. Não que ela todo dia, tá? Às vezes ia lá uma semana, pelejava, desmontava, limpava o injetor, limpava os queimadores dele, limpava tudo, né? O cliente disse que o defeito do fogão era o seguinte: colocar a forma do bolo lá, né? No forno e esperar assar. Ele não assava, o bolo murchava e por baixo ficava queimado, aquela massa que não dá nem para comer, queimava mesmo total. E aí eu fui estudar a cliente, como que ela estava ligando o fogo, né? Porque o fogo estava perfeito, cara, não tinha defeito nenhum. O fogo estava azul, tamanho normal, aquele fogo azul mesmo, né? Que até meu cliente, aliás, o meu patrão pediu pra gente memorizar a cor do fogo, que é um fogo perfeito, né? E nós memorizamos as chamas de cima, todos os fogões, quando estava aprendendo, né? E o forno também. Sempre que ele estava ensinando para nós, ele falava: memoriza a cor da chama do fogão, para quando você vê um fogo com defeito, você sabe que aquele fogo não é adequado para assar um bolo ou cozinhar a panela, né? Então, quando ligava lá, o fogo estava perfeito, mas a cliente, quando ia assar, o bolo murchava. E aí eu fui ver como que o cliente estava usando o fogão. Falei: agora vamos nós dois cozinhar o bolo aqui. Até criamos aquela amizade com a cliente, né? Falei: coloca o bolo aí. Aí ela colocou, preparou a massa, tudo, né? Eu fiquei a manhã inteira lá. E ela colocou o bolo. Ela realmente deixou lá os 15 minutos aquecendo. Sempre é bom deixar de 15 a 20 minutos aquecendo antes de pôr o bolo. Quando ela colocou o bolo, abaixou o fogo. O erro estava aí. Porque o técnico, ele chega e vai em cima do defeito, né? Ela falou que não está assando. Nós sabemos que ele não está assando é porque ele está frio. Ele não está aquecendo o bolo. Mas só que o problema maior que pegava é porque ele queimava por baixo. E eu ainda não tinha descoberto essa teoria de que o calor sobe. Todo calor, a tendência do calor é subir. Então, dentro do forno ele sobe e vem assando assim, ó. Ele sai, pode observar que dentro do forno, tem aquela bandeja que o nome dela é chão, que ela tem uns furinhos nas laterais, debaixo do queimador, certo? Onde sai o fogo, né? Onde sai a chama do fogo ali, aquele fogo azul. E por cima tem aquela bandeja que o nome dela é chão, depois tem as grades, né? Onde o cliente vai pôr o bolo. E pode observar que lá tem uns furinhos, aqueles furinhos suspiro, onde sai o calor e ele fica circulando. Então a cliente pegava e diminuía o fogo do fogão, onde ele queimava, porque o calor ele não subia, ele ficava só ali no fundo da bandeja, que ele tem que subir e fazer esse movimento assim, ó, circulando, né? Aí eu falei: tá aí o defeito, se ela tá abaixando ele. Aí ela falou: tem que aumentar. Eu falei: aumentei ele no máximo. Ela: não, é que vai queimar mais ainda, porque se ele tá queimando no baixo, ele vai queimar no alto. Eu falei: senhora, eu acho que a senhora tá errada. E ela teimou comigo, assou aquele bolo, queimou o bolo. Eu falei: ó, então vamos fazer o seguinte: a senhora pode preparar outro bolo, que eu vou pagar o material todinho do meu bolso. A senhora pode colocar tudinho aí, que eu vou pagar a massa, o ovo, pagar tudo. E vamos amassar do meu jeito. Foi onde eu descobri. Eu não sabia ainda essa técnica, eu descobri lá, com essa cliente. E se meu cunhado sabia, ele não passou isso para nós também, né? Porque isso é raro, isso acontecer, é raro mesmo. Aí ela preparou outro bolo, tal, beleza, do mesmo jeitinho. Colocou lá, o forno já estava quente, né? Aí eu liguei ele de novo e colocamos ele no máximo, do meu jeito. Cara, menos de 40 minutos o bolo estava assado perfeito. Porque ele assa por igual. Não precisou nem de baixar. Até alguns fornos, isso de vez em quando acontece, hoje ainda. Não mensalmente, tá? Mas uma vez no ano, 2 vezes no ano, isso acontece do cliente fazer isso, né? E por telefone eu já explico para o cliente. E se o cliente insistir que quer que eu vou lá, eu já falo logo: eu vou, mas eu tenho uma taxa, eu cobro a taxa, sim, porque eu vou lá para realmente resolver o problema dela. Se eu resolver o problema dela, que é ensinar ela até cozinhar o bolo que é no forno alto, né? Então ela tem que pagar. E realmente eu dou uma aula show. Já esse ano não peguei nenhuma, mas o ano passado, acho que foi 2 fogões que eu fui fazer isso aí. Em 2021 eu tive 2 fogões que eu tive que dar essa aula teórica para o cliente. Esse ano, 2022, ainda não peguei nenhum ainda. Eu não sei meus colaboradores. Mas depois que o bolo ficou assado, a cliente ficou babando. Matei a charada, né? Aí depois disso, eu me saí de lá me sentindo cara, sabe? Porque resolvi um problema que até um técnico da autorizada não conseguiu resolver, que foi resolver esse serviço
da cliente que já tinha 2 meses, que eu apanhei, sem contar o período que ela apanhou também. A cliente já estava desistindo do fogão, e o fogão estava na garantia ainda, mas não podia trocar, porque as lojas antigamente eram um pouco complicadas, né? Não trocava o fogão igual se troca hoje. E já tinha já mais de 6 meses, a loja não iria trocar para ela, tinha que ficar com o fogão. E o defeito era só porque ela estava colocando o fogo no baixo. Aqueceu ele, colocou o bolo lá dentro, tem que manter no alto. Aí agora eu ensino para o cliente, tem que manter no alto. Até tem uns fornos que já perdeu a setinha, né, aquela numeração. Aí a gente pega um esmalte mesmo lá vermelho, né? Como o fogão é branco, um preto, tem um esmalte preto. E faz só um risquinho ali e a posição tem que ficar no máximo. Porque tem forno que é tão bom que não precisa nem abaixar. Por que tem que abaixar o forno, André? Porque às vezes ele assa primeiro por cima, tem forno que é muito quente, que ele assa por cima e por baixo, no meio do forno, do bolo, ele fica cru. Quando o cliente enfia o garfo lá, a ponta da faca, sai melado. Aí a hora dele abaixar, daí ele vai assar por baixo. Ele vai ficar melhor quando abaixar o fogo, né? A temperatura vai queimar, vai assar por baixo. E mais tem uns fornos que eles são tão bons que do jeito que você põe ele no máximo, ele assa por igual. Por cima primeiro e assa por meio por igual, já fica 100%, não precisa nem diminuir ele mais. Então, gente, isso aí, tudo isso é experiência que a gente vai aprendendo no dia a dia. Eu não lembro que meu cunhado ensinou, pode até ser que ele tenha ensinado, mas como nós era menino e naquela época tinha pouco fogão, eu não peguei essa aula, né? Talvez ele deve ter ensinado, meu cunhado ensinou tudo. Ele ensinou e aí, ou ele ensinou, eu esqueci, mas eu não lembro dessa aula que ele ensinou para nós, né? E eu descobri lá com o cliente, porque eu vi o cliente colocando, né? Se eu não tivesse tirado um tempo para ficar lá acompanhando o cliente, talvez eu iria demorar consertar esse fogão. Então eu observei o cliente colocando o bolo, né? E diminuindo ele, colocou ele no mínimo. E quando eu fui falar para ela que estava errado, ela teimou comigo. E aí eu fiquei quieto, né? Porque eu poderia estar errado também, mas vamos deixar. Quando tirou o bolo do mesmo jeitinho que ela falou, que ela disse para nós. O bolo não cresce e queima por baixo. E tem uns que às vezes cresce, mas por baixo está aquela massa preta que ninguém come. O pão de queijo, ela mostrou uma que estava guardado lá, que ela levar para a roça, não dava para comer, cara. Queimou por baixo, que ficou horrível. Aí quando eu falei para ela, põe a massa que se der esse problema eu vou pagar. Eu estava disposto a pagar sim. E ela preparou a massa tudinho, por isso que eu falei, eu cheguei lá acho que era 8h30, saí de lá quase meio-dia da casa dela, mas deixei o forno dela resolvido. Depois disso aí, todos os clientes que quando aparecia assim, eu já explicava logo. Põe o fogo no máximo, e os clientes do mesmo jeitinho, eles duvidam da gente, né? Fala que se coloca ele no máximo, ele vai queimar, porque se está no baixo ele está queimando, mas é porque ele queima no baixo, porque o fogo, a temperatura não sobe, ele fica só ali no fundo da bandeja, né? Da bandeja do bolo, onde ela vai queimar, fica aquela crosta preta por baixo que ninguém consegue comer. Aí quando põe ele no alto, ele fica assando por igual e vai assando. Tem uns que quando ele está queimando por cima, tem cliente que reclama que o bolo está queimando por cima e pergunta por quê. Aí eu falo, porque está quente, esse é mais fácil. Está quente demais. Você vai permanecer ele no alto quando estiver assando. Quando você perceber que ele já dourou por cima, o bolo ficou marronzinho, está dourado, diminui ele para o mínimo. Aí ele vai assar no meio. O cliente enfiou o garfo lá, a ponta da faca, saiu sequinho, está pronto para desligar e saborear o bolo. Então, gente, fica aí a dica de quando você pegar um serviço desse, lembre-se, se ele está queimando o bolo por baixo ou realmente ele está estragado, aí você que é técnico, né, ou está aprendendo, vai ligar o forno, né, e ver que ele está baixo, é porque ele está entupido. Ou ele está entupido, ou o botãozinho que ele está deslizando, ele não está ligando 100%, né, roda, acha que está ligado, mas não está, ligou só um pouquinho e não sai o gás suficiente. Ou às vezes até o ramal também pode estar estragado. Esse ramal às vezes ele estraga, ainda mais nos fogões de hoje que eles aqui dentro é borracha, né? Às vezes ele estraga, você põe ele no alto, mas está na posição de baixo. Ou às vezes é porque já relaxou lá dentro, ele está só ficando no baixo, ele desliga e vai direto para o baixo. Aí pode trocar o ramal também. Então pode ser o ramal estragado, pode ser o giclete entupido, o injetorzinho entupido, né? Pode ser também o botão que está deslizando. Então tudo isso aí pode causar defeito do forno não
aquecer o suficiente para assar por igual e só ficar assando por baixo. O certo é você, técnico, analisar o fogo primeiro. Agora, quando o fogão é novo, o cliente fala, o fogão é novo e está assando desse jeito, queimando por baixo. Aí, se você não quiser ir lá e quiser explicar para o cliente por telefone, você explica. Ou se você quiser ir lá e faturar uma taxa de visita, né? Já explico para o cliente, eu vou aí, mas se a gente resolver ele, mesmo que às vezes não precise desmontar, a gente cobra uma taxa de X valor, né? Isso é entre você e o cliente. Aí você for lá e resolver o problema do cliente, o cliente tem que pagar sim. Ou às vezes você está começando e quer fazer cliente, e às vezes quer só ir lá ensinar uma aula teórica e deixar o seu cartão de visita, pode também, é uma excelente ideia para você conquistar cliente. Porque eu lembro que quando eu aprendi isso aí, e às vezes já estava indo para o mesmo sentido, né? Na mesma direção, e já olhar um defeito desse, atendia os clientes primeiro lá e na volta passava e lá e dava aula teórica para o cliente, não cobrava nada. Para conquistar mais clientes, realmente conquistei muitos clientes, hoje nós temos muitos clientes aqui, porque eu fiz muito serviço no 0800 naquela época quando eu estava começando. E até hoje eu faço ainda. Uns eu faço por gratidão. Sou grato a Deus por Deus ter me dado essa profissão. Foi Deus que me deu, Deus que me ensinou essa profissão. Então sou grato por ter aprendido essa profissão. Através dessa profissão que é assistência técnica em consertar fogões a gás, adquiri meu patrimônio, né? Estou formando as minhas filhas, fiz várias viagens. Então sou grato por isso. E quando eu percebo que tem um cliente que está precisando e não tem condição de pagar, eu faço de bom coração. Já fiz até para as pessoas que têm condições, eu faço porque eu gosto mesmo, né? Eu quero fazer aquilo ali, não cobrar nada para o cliente, faço e o cliente fica satisfeito e eu também fico mais satisfeito também, porque prestei o meu conhecimento para o cliente e não cobrei nada. E isso, nós podemos fazer isso uma vez por mês, 2 vezes por mês. Em 2020 eu fazia isso, toda sexta-feira eu fazia um fogão de brinde para o cliente, né? Não cobrava nada do cliente. Cara, isso é gostoso demais, é bom pra gente. Eu quero voltar a fazer de novo. Tirar um dia na semana para fazer um serviço para o cliente de graça. Não importa se é um serviço simples ou um serviço mais complicado. Eu quero fazer, eu vou fazer um serviço, tirar um dia da semana para fazer pelo menos um serviço por dia na semana, um dia na semana, de graça, 0800 para os meus clientes, para os meus colaboradores e principalmente as pessoas que não têm condições, que aparecem muitas pessoas que a gente percebe que não têm condições. Ou a gente faz um serviço mais barato, ou eu prefiro não cobrar nada, porque o cliente fica satisfeito. Tem uns que até choram, cara, tem cliente que enche os olhos de lágrimas. Eles ficam esperando a gente cobrar um valor e a gente não cobra, fala que é 0800, né? Até eu lembro que uma vez eu fiz um serviço com um moço aqui, ele era caminhoneiro, caminhoneiro, né? E ele estava naquela correria, aquela agonia para ir viajar. E o menininho dele, né? Tava ali despedindo dele, né? Esperando terminar o fogão para ele pagar. Eu lembro que eu cobrei R$300 dele, né? Ou foi 400, não lembro mais. E ele ia pagar, moço. Ele, não, espera, deixa eu ali pegar o dinheiro. Aí quando ele voltou, caçando ali a carteira, ele perguntou na esposa, né? Não, tem que pagar o moço, eu tenho que viajar. Aí eu falei, não, moço, faz favor, tô brincando, faz favor. Você não vai pagar nada de serviço. Ué, mas por que? Não é R$400? Eu falei, não, moço, tá brincando, não existe serviço que é simplesinho. Eu não vou falar o valor porque isso aqui é um presente que eu estou dando para você. Então, presente não fala o valor. Estou te dando de presente de serviço, não vou cobrar um centavo seu, eu estava brincando, tá? Quando eu olhei para ele, estava com os olhos cheios de lágrimas. Cara, ele desejou tanto bem para mim, que Deus abençoe, que Deus multiplique seus negócios, proteja sua família. Isso é bom demais, a gente fazer o bem e receber as bênçãos de Deus. Porque, eu já falei outras vezes aí, as palavras têm poder. E aquele cara falou ali de emoção, de cheio mesmo de amor, falando, cara, que Deus abençoe sua vida, que Deus multiplique, ele falando pra mim. Porque eu fiz um serviço ali, né, pra mim, que dali não custa nada, né, barato demais pra mim, era só mão de obra. Teve um pouco de trabalho, porque eu tive que voltar lá na loja, peguei algumas ferramentas que eu tava com poucas, né, prestei o serviço pra ele, fiquei uns 40 minutos, quase uma hora ali consertando o fogão pra ele. E terminei o serviço, brinquei com ele que era aquele valor, mas no final eu falei que era uma brincadeira, nem cobrar nada dele. O cara encheu os olhos de lágrimas. E ele viajou, depois nunca mais eu vi ele. Nem sei se ele mora aqui mais, né? Mas que Deus o proteja também, que ele é um caminhoneiro, né? Que Deus o guarde, livre e abençoe a vida dele, né? Então, gente, é isso. Temos que fazer o bem com o nosso conhecimento. Se às vezes você não tem o conhecimento, mas faça o bem também. Ajuda alguém, né? Às vezes tem pessoas aí precisando capinar um lote, né? Empurrar um carro.
Quantas vezes eu estou andando de moto e vejo uma mulher que, às vezes, até um senhor também, um homem, né, tá na bicicleta ali, que caiu a corrente. Eu sei pôr uma corrente, que a minha bicicleta caía direto quando eu trabalhava de bicicleta. Eu paro, vou lá e coloco a corrente e tal, agradeço. Já várias vezes também, esses dias mesmo, fui levar minha filha na escola e na volta, né, uma mulher, que ela até gari, eu vi pelo uniforme dela, empurrando a motinha dela. Aí o carro tava correndo, parei devagar, dei ré. Falei, o que foi na moto? Estragou? Ela, não, acabou a gasolina, moço. Falei, você quer pôr em cima do carro? Se quiser eu levo. Tem um posto logo ali, eu levo lá pra você. Aí ela, uai, moço, quanto você vai me cobrar? Eu falei, não, moço, que isso, cobrar nada não, nós põe aqui agora. Aí eu e ela, nós colocamos a motinha dela lá em cima, né? Amarrei ela. E tem um posto aqui próximo à loja, né? Deixei lá. Pensa na alegria que ela ficou. Salvou o dia dela, cara, porque empurrar a moto da onde ela tava lá para o próximo posto, ia dar uns 2 km de viagem. Ela empurrar essa moto até lá, meu amigo, ia ser longe. Pesado, né? Que moto, para você empurrar, é pesado, né? Às vezes já vi até moto também com pneu furado, né? A gente para, coloca em cima. Por quê? Porque o carro é de Deus, cara. Eu sou apenas administrador. O carro está nas minhas mãos. Eu sou administrador dos bens de Deus. Deus colocou os bens nas nossas mãos para nós administrar e poder servir o próximo. E assim eu sinto também. Essa profissão, Deus colocou ela na minha mente, essa profissão que é assistência técnica em consertar fogões a gás, Deus colocou ela na minha mente para me servir e servir a comunidade também. Tem algumas pessoas que têm condições, então elas pagam. E aqueles que não têm condições, eu vou servir elas com o dom que Deus me deu, que é consertar os aparelhos deles também e não cobrar um centavo. Eu vou fazer isso de novo, voltar a fazer um dia na semana, consertar pelo menos um aparelho por semana, né? Tirar um dia da semana, para esse dia da semana consertar um aparelho de graça, não cobra nada. Isso é bom demais, ajuda as pessoas e ajuda nós também. Então quero colocar aqui o meu agradecimento por você estar sempre nos seguindo, sempre nos acompanhando. E se você às vezes tem um companheiro aí, um parceiro que às vezes já está trabalhando nesse segmento, mas tem pouco conhecimento, envie esse vídeo para ele. Fala que o André do Domínio das Chamas está ensinando pessoas leigas e pessoas também, técnicos também, que querem aprender mais, que essa profissão você pode ser útil sim na sociedade e ensinar outras pessoas também e servir com o seu conhecimento, tanto faturando dinheiro como dar o seu conhecimento de graça, não cobrar nada também. Isso é bom demais, gente. Aprende que você vai sim faturar um bom dinheiro consertando fogões a gás. Forte abraço e obrigado por tudo.